desse vídeo foi feito com muito carinho pra você, né, que isso aí. Ó, aproveita, se inscreva no canal, curte, dá muito like e ative o sininho da notificação. Pra quê? Porque todo vídeo novo que a gente lançar, todas as músicas, novidades que a gente lançar no nosso canal, você vai ser o primeiro a saber isso aí. YouTube vai notificar você que a gente lançou vídeo novo, então não se esqueça, hein? Beijo, Valeu, bora Sentir curtir. as diferentes batidas de um coração. Batida do coração ao abraçar um filho, ao comemorar o gol do seu time. Batida acelerada pelo beijo da pessoa amada. Quem ouve o coração não vê a cor de pele. O racismo coloca em risco a saúde de milhões de pessoas. E o SUS não aceita discriminação. Se você for vítima ou testemunha, denuncie. Ligue 136, Ministério da Saúde, Governo Federal. Se isso for verdade mesmo, eu preciso que você assine uns 50 documentos só pra eu ter certeza que eu não tô me enganando com as coisas que eu pensei. Eu acho que você já sabe que eu me iludo fácil e que eu faço tempestade em copo d'água raso. Eu faço drama, dramática, incorrigível, exagerada, sentimental, dramática, incorrigível. Rádio Ponto e Vírgula, porque não acaba aqui. 150 mil ouvintes diários, 40 mil acessos no portal. E onde você está? Dê voz e visibilidade ao seu negócio. Anuncie no combo Portal Utilitar, mais Rádio Ponto e Vírgula. A partir de R$ 138 mensais, seu negócio aparece. Fale com a gente. Mande uma mensagem para nosso WhatsApp. E sucesso! 21 99915 1380. Repetindo, 21 99915 1380. 2021 traz novidades em ponto e vírgula. Luciano Fiorani, Rafael Machado, Léo Fiorani, Thiago O'Reilly, Romário Soares e grande equipe vão transmitir o esporte em ponto e vírgula. Transmissão ao vivo, com emoção, porque o rádio mostra pra você o que você não vê na tela da TV. Futebol agora é em ponto e vírgula, porque não acaba aqui. A Rádio Ponto e Vírgula apresenta Resenha do Contador. Um programa descontraído, com linguagem informal para falar sobre empreendimento contábil, contabilidade e tudo que envolve assessoria empresarial e conhecimento multidisciplinar. Apresentação: Rafael Machado, Gisele Lima, Edilson Júnior, Pedro Mendes, Jean Giel, Flávio Pires, Ed Gonçalves. Bem-vindos ao Resenha de Contador. Nessa noite a gente vai ter um convidado muito especial aqui com a gente, nosso
presidente do CRC Samir. E eu queria apresentar para vocês o time que vai estar compondo o Resenha de Contador. Algumas pessoas não estão aqui com a gente porque o estúdio é pequeno, mas eu vou falar, vou citar as pessoas aqui e aos poucos a gente vai fazer aqui tipo um rodízio, para vocês entenderem como é que vai funcionar um pouquinho a dinâmica do programa, tá? Pelo estúdio ser pequeno, a gente vai fazer um rodízio aqui com o pessoal, tá bom? Então a gente tem o Rafael Machado. Boa noite, Rafael. Boa noite, pessoal, tudo bem? Para mim é um prazer participar aqui do programa, principalmente hoje na estreia com o nosso presidente Samir. Como a Gisele disse, o nosso programa, a gente reuniu uma galera de vários escritórios, né, para a gente mostrar aqui na prática o que a gente fala sobre que não existe concorrência, existe parceria. A gente está aqui para somar, para unir e para valorizar cada vez mais a nossa profissão. Então, para mim é um prazer estar aqui na estreia, participando desse programa. Vou passar a palavra para o Pedro, para ele se apresentar. Pedrinho, que é o rei do Simples Nacional aí, agora do MEI. Pedrão, seja bem-vindo. Boa noite a todos, tudo bom? Queria agradecer aí pelo convite de estar participando aqui desse programa sensacional. E é um programa que vem revolucionando aí a área contábil, né? Como o Rafael falou, somos vários aqui empresários contábeis, vários contadores que estamos atuando junto, né, para trazer essa valorização aqui para a classe contábil, né? E é diferente do que muitos falam pela internet aí, né? A gente está junto e transformando. Então esse programa aqui eu tenho certeza que vai revolucionar aí e quero vocês sempre presentes aqui com a gente. E muito obrigado. Então, Gisele, a gente tem, além dos três que estão aqui na mesa, a gente tem o Edilson Júnior, todo mundo conhece, Flávio Pires, o Ed e o Jean Giel. Nosso programa estreia hoje com a presença do Samir, presidente do CRC, contador, advogado, administrador e o nosso líder no CRC. Samir, seja bem-vindo, muito obrigado por você ter aceitado nosso convite aqui da estreia. A palavra é tua. Boa noite, Rafael. Boa noite, Gisele, Pedro. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Ter a oportunidade de ter um programa que fala sobre a nossa profissão, sobre oportunidades, né, sobre formas de você atuar no mercado em favor das empresas. Isso é algo que a gente precisa, né? O contador há muito tempo ele se esconde atrás de computadores, de livros, de planilhas, de calculadoras. E eu acho que agora é a hora de verdade do protagonismo da profissão contábil em favor da sociedade, em favor do empresariado. Então, muito bom estar aqui com vocês hoje e a gente inaugurar aí esse novo formato, esse novo programa para o bem do coletivo, né? Então, obrigado pelo convite. Então, para o pessoal que está nos ouvindo, para entender, o nosso programa tem uma dinâmica diferente, num formato de bate-papo. Um bate-papo, como diz o nosso conselheiro Peon, é um bate-papo com a linguagem cidadã, onde o nosso público aqui é o público jovem e o público disruptivo, né? Então, é uma linguagem tranquila de entender, a gente quer desmistificar a contabilidade, vai ser um programa bem legal. Então, Samir, hoje como o nosso tema é sobre as ações do Conselho Regional de Contabilidade em prol da classe, a gente inicia te perguntando. Você assumiu a presidência do CRC num ano desafiador, um ano de pandemia, algo que nunca aconteceu, né? Ninguém estava preparado para isso. E aí eu queria começar o nosso bate-papo aqui te perguntando quais foram as ações que o CRC tomou de imediato e depois de um ano que você fizesse uma análise, o que, claro, tirando os problemas que a gente teve de saúde, as mortes, o que a pandemia trouxe de bom para a administração do CRC. Então, quais foram as ações e quais foram os benefícios, depois de um ano analisando o que a pandemia trouxe de bom para o CRC? Então, acho que primeiro de tudo a gente precisa contextualizar aqui para quem está nos ouvindo qual é a atribuição do Conselho, para que o Conselho nasceu de verdade, foi constituído. O Conselho ele tem o objetivo de regular a atividade profissional contábil. Então, ele não está aqui para defender o profissional, para construir prerrogativas profissionais, ele está aqui para regular a atividade. Então, dois são os pilares iniciais que foram construídos. O primeiro é a fiscalização e o segundo é o registro. Controlar quem atua no mercado e fiscalizar quem atua para o zelo da sociedade, em benefício da sociedade.
numa alteração de lei no ano de 2010, foi trazido também a educação continuada. É o terceiro pilar, onde a gente capacita o profissional da contabilidade para que ele preste uma melhor consultoria contábil, um melhor exercício profissional contábil. Então, o Conselho nasceu para isso, de verdade. E a gente via que a forma com que o Conselho ele foi gerido, ele acabou criando um distanciamento entre o profissional e a entidade, efetivamente. Então, eu que venho de um escritório de contabilidade familiar, são 53 anos atuando aí dentro de um escritório de contabilidade, então a gente vê que a gente precisava criar essa conexão de novo com a classe. Foi onde assim que a gente assumiu o conselho, a gente criou um quarto pilar, que é exatamente esse, do apoio, do suporte, do fortalecimento, de uma capacitação além da capacitação da estrutura do conselho, os cursos do CRC. Firmamos convênios com diversos outros atores da sociedade aí, para que a gente pudesse de verdade melhorar a percepção do profissional da contabilidade para com a sociedade como um todo. E eu acho que a pandemia nos ajudou nesse sentido, porque a necessidade do conhecimento contábil para diminuir o peso que o empresário estava carregando nesse momento da pandemia fez com que a percepção social fosse diferente. Então, eu hoje vejo contadores, técnicos em contabilidade mais orgulhosos da profissão que exercem, levando mais valor para a ponta. O cliente consegue entender que o trabalho do contador hoje é estratégico para que o negócio dele seja mais rentável, seja menos oneroso, seja mais assertivo. Então acho que é muito nesse caminho que a gente caminhou, que a gente traçou o ano de 2020. E agora é um ano de consolidação, né? O último ano desse meu mandato. Então o que eu espero é que a gente efetivamente consiga consolidar essas conquistas e potencializar outras ações que continuem fortalecendo aí a classe, né? A categoria como um todo. Então, quando você fala de educação continuada, que foi o terceiro pilar que você fez referência, eu acho que é algo que os profissionais de contabilidade, eles dão bastante atenção, porque sem educação continuada a gente não tem como prestar um bom serviço. E eu acho que os cursos de CRC, eles são muito bons, né? São cursos de muita qualidade. Você acha que a gestão, o CRC, ele conseguiu entregar hoje, você olhando hoje, ele entrega um melhor produto em relação a custo-benefício com a pandemia? Porque assim, a gente tinha um cenário de evolução tecnológica, mas a pandemia ela fez a gente crescer 5 anos em um. Então, partindo desse ponto, você acha que o CRC ele conseguiu acompanhar essa evolução tecnológica e entregar para os profissionais os cursos com mais qualidade? Acho que a primeira pontuação que a gente precisa fazer para quem nos acompanha é esse diferencial que o CRC leva para os seus registrados, né? Além de contador, como você falou, e sei que você também é advogado e administrador, nem a OAB nem o CRA oferecem capacitação técnica profissional em troca da anuidade, sem ônus, teoricamente. Então isso já nos orgulha. E dentro do sistema, o CRC do Rio de Janeiro é o que mais entrega capacitação aos seus registrados, dos 27 estados. Então isso é uma premissa que a gente precisa deixar destacada aqui para a gente poder entender como o profissional do Rio de Janeiro ele é privilegiado frente a outras profissões e frente a outros regionais. Agora, no ano passado, especificamente, a gente tinha uma estrutura de educação continuada ainda em formato antigo, arcaico, né? As salas de aulas presenciais e todas as pessoas tendo que se deslocar dos seus locais para poder estar fazendo os cursos. Aqui no Rio de Janeiro, na capital, é mais fácil que isso aconteça, mas no interior é difícil, né? Às vezes você manda um curso para Cabo Frio, a pessoa que é de Macaé, que é de Araruama, que é de São Pedro Aldeire, tem que viajar para uma outra cidade para poder estar ali buscando um conhecimento que é importante para a evolução profissional dela. E aí, quando a pandemia apareceu e o isolamento foi imposto a todo mundo, a gente precisou se reinventar. E aí eu acho que o grande ganho foi essa gestão de agora, né? As pessoas que compõem o conselho, que são muitas das vezes muito mais proativos aos problemas do que
do que reativos, né? Então, o Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro foi o primeiro a retornar com a capacitação profissional, mudando todas as resoluções, os contratos dos professores e tornando possível a gente, em ambiente remoto, manter a capacitação profissional. E aí, que surpresa positiva é que a gente conseguiu, dentro de um ano de pandemia, com quase 3 meses sem capacitação técnica, a gente entregou mais profissionais capacitados, com 90% de redução do custo para essa capacitação. Então a gente fez muito mais com muito menos. E a gente tornou democrático ao passo que você não precisa mais sair da sua casa para poder buscar o conhecimento. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Varriçai, que é uma cidade que a gente tem 3 profissionais da contabilidade registrados. Sabe quando Varriçai ia receber um curso presencial? Nunca, porque o custo para você mandar um professor, diária, deslocamento, para ter 3 profissionais registrados, que não é a garantia de que os 3 irão ao curso, inviabiliza financeiramente. E agora a gente recebe um feedback muito positivo pelas redes sociais dos profissionais preocupados da gente tirar os cursos no formato que são hoje, porque perderiam a oportunidade de estar ali bebendo daquele conhecimento. Isso então, que eu ia perguntar. Para tranquilizar as pessoas, os cursos no formato que estão hoje vieram para ficar, né? Eles vão se mesclar aos cursos presenciais, porque hoje é uma realidade que a gente não pode mais abrir mão. Samir, eu vou passar para o Pedro, para a Gisele, vou pedir para o Pedro e para a Gisele que eles se manifestem, podem fazer pergunta, aqui é o formato de bate-papo. Assim, eu noto que hoje, pelo menos eu que convivo com a galera mais jovem, que eles têm uma percepção do CRC muito melhor, assim, do que, por exemplo, na minha época, como eu fiz técnico de contabilidade em 2002, eu me formei, eu tinha uma... Eu sou mais velha que você, então, de 97. Tá vendo aí? Falar, eu sou novinho daqui, né? Acabei de nascer. Então, a gente tinha aquela impressão que o conselho estava ali de fato só para fiscalizar. Ele não estava ali... O que eu noto? Eu noto hoje que os jovens, eles procuram o conselho. Mas por quê? Porque o conselho, ele promove eventos, promove encontros, comissões temáticas, que isso gera o quê? Networking entre os jovens, eles conseguem ter um ambiente agradável, onde eles conseguem, às vezes, emprego, troca de experiência, que eu acho que é o mais importante. Então, assim, o Pedro, por exemplo, é o mais jovem que a gente tem aqui, é um cara que é disruptivo aí, um cara que tem um canal bacana, que transmite conhecimento para os jovens. Pedro, qual é a ideia que você tem hoje, a tua visão que você tem do conselho e o que você podia falar para o presidente sobre a gestão de hoje? Então, era até esse ponto que eu ia falar aqui, que é o seguinte, além de tudo isso que você falou, né, tem eventos, tem essa aproximação mais... Mas eu acho que a aproximação agora com essa diretoria que está no CRC é muito pelas pessoas que estão fazendo parte ali, né? O jovem é uma coisa minha que eu tinha na época, eu vejo que muitos jovens também têm isso, que eles não se sentiam presentes, eles achavam que não podia chegar ali. Olhavam, vinha vários empresários lá, falaram, cara, eu nunca vou chegar ali, eu nunca vou ter proximidade ao CRC. E quando vem essa galera mais disruptiva, a galera mais nova, jovem que eu digo de pensamento, né? Assim como do presidente. Então, o jovem, ele se viu mais presente ali no CRC, ele viu que aquele local é para ele também. Então, aí com esses eventos todos, ele começou a fazer o network, conheceu pessoas lá dentro, foi comigo. Antes eu não conheci o CRC, só pagando anuidade. E aí conheci o Rafa, conheci outras pessoas muito legais lá, e eu vi, cara, esse local aqui é meu também. E eu começando do zero, né, vamos dizer assim. Então, eu acho que isso que trouxe muito mais aproximação dos jovens dentro do CRC. É lógico que os cursos ajudam bastante, esses cursos online agora, tá todo mundo falando bem dos cursos online, porque se você notar ali, os profissionais que estão dando aulas, eles fazem cursos particulares caríssimos. Sim. Então, o curso é 0,800 para o estudante, para o profissional contábil. Então, não é um curso somente para passar qualquer conhecimento, é curso de excelente qualidade. Então, isso que eu queria parabenizar pelos cursos e pela essa proximidade que o CRC está trazendo para os jovens e para quem não é jovem também, né? Mas que não tinha ideia do CRC. Isso é muito legal. É legal o que você está falando aí, Pedro, porque quando eu entrei no conselho, a estrutura do conselho ela tinha uma cabeça muito fechada, né? Quando eu começava a falar de alguns movimentos que eu queria construir,
naturalmente as pessoas me freavam. Não era nem por má vontade, não, mas porque não conseguiam ver o conselho atuando de uma maneira diferente, né? Então, quando eu falava, por exemplo, que a gente queria trazer o jovem para dentro, que o jovem tem que ter participação em tudo, uma dificuldade muito grande, porque os que lá estavam entendiam que o conselho ele só podia apoiar e dar suporte a quem paga a anuidade. E quem é que vai pagar a anuidade no futuro, se não o estudante? Quem vai renovar essa categoria, oxigenar essa categoria, se não é o estudante? Se a gente fechar a porta do CRC para esse público, o que vai ser da gente no futuro, né? Então, até conseguir fazer com que eles entendessem que essa mudança era saudável, né? que essa aproximação traria bons frutos, foi muito complicado. E eu tive que comprar, por exemplo, trabalho voluntário de 2014 a 2017. Eu visitava a universidade com o meu carro, do meu bolso, no estado inteiro, para poder falar a importância do CRC e do estudante próximo a ele. E hoje, graças a Deus, eu vejo que o esforço não foi em vão, né? Que hoje a gente conseguiu fazer no estado do Rio de Janeiro o primeiro encontro de estudantes em 2019. Sensacional. Nós juntamos 2.200 pessoas lá. Foi ótimo. E acho que naquele momento ali foi a virada de chave, onde o estudante entendeu que o CRC é a casa dele também. Eu acho que é aí que esse tipo de construção é que mostra que a gente tem uma profissão que tende a se revitalizar, né? Voltar a crescer, voltar a ter mais base, voltar a ter mais sensibilidade para com tudo. Acho que é bem esse caminho aí. E a gente percebe muito isso, né, Rafa? Na comissão de jovens de liderança, que tem muita gente de fora querendo entrar, perguntando como é que eu faço para participar da comissão, eu quero estar ativo ali, sem a gente estar pedindo para ele entrar, ele mesmo está querendo participar, então isso é muito legal. Eu ouvi essa semana, eu conversei com o conselheiro Fabiano, e ele disse para mim, eu fiquei muito feliz com o que ele falou para mim. Ele falou para mim que ele não consegue acompanhar em tempo real a movimentação do grupo da Comissão Jovem, porém ele se sente muito bem ali, ele vê que ali é como se fosse uma família, né? Que todo mundo se conhece, todo mundo está muito bem e que o grupo é muito movimentado. E na verdade é isso. A Comissão Jovem hoje, ela se tornou uma família. E fico muito feliz de fazer parte. Porque você vê que a interação é muito grande. E são pessoas de gerações diferentes, né? Sim, com certeza. Tem uma Rafa aí da primeira, eu já mais embaixo. Cara, isso é muito bacana. Isso é muito legal. Quando eu falo pros jovens que a gente precisa deles, é o futuro da nossa profissão. Então, a gente trazer eles para próximo, a gente orientar, a gente conversar, a gente ajudar, contribuir com a formação deles, é um dever nosso. Não é verdade? E é legal até contar uma história para vocês verem como a gente precisa ser corajoso às vezes para fazer as coisas. Quando eu disse que ia fazer o encontro de estudantes aqui, se vocês imaginassem a quantidade de acontecimentos e desencorajamentos que me foram feitos, não faz parte do CRC, não é obrigação do CRC. Isso pode ser entendido de maneira equivocada aí, quase que sozinho. Você acha que por isso que você criou esse slogan, Coragem para Inovar? É isso, acho que foi muito bastante coragem. 2 anos aí apanhando como vice-presidente, fazendo um monte de coisa que diziam que não podiam, e hoje essas coisas são a regra. Vários outros estados entrando em contato com a gente, pedindo informação, orientação. Como você fez isso? Como você fez aquilo? Quero fazer igual. Então é isso, né? Eu acho que precisa às vezes alguém ser surdo para entregar um resultado que as pessoas imaginavam impossível, né? Samir, assim, eu estou no CRC, vamos dizer assim, desde 2007, né, que eu estou em contato com o CRC. Foi quando eu tirei meu CRC. Então, assim, o que eu já conversei com relação a essa gestão, né, que para mim é extremamente disruptiva, né, tudo que você vem fazendo, as propostas, né, e eu acho assim, o mais legal assim que eu achei dessa nova era, né, do CRC, né, que eu considero uma nova era, né, do que eu vi lá em 2007, logo que eu entrei, do que eu estou vivendo agora. Essa presença do CRC em rede social, isso você acha que aproximou mais também os contadores? Muito, muito. Eu acho que isso é muito característico da gestão mesmo, né? Então, assim que eu assumi a presidência, eu trouxe 2 funcionários de apoio para o gabinete, e uma delas, que é a Gabriela, eu determinei que
toda e qualquer interação do público com as redes sociais do Conselho fossem respondidas, que eu não queria ninguém sem resposta. E aí, depois que a gente determinou que fosse assim, essa conexão ela começou a acontecer. Então, muitas ações que a gente tomou no ano de 2020, pedidos de prorrogação de prazo, de pagamentos, de entregas de obrigações acessórias, a sugestão e a ideia vinha das redes sociais. Às vezes uma pessoa que, vou mandar uma mensagem aqui, vai que alguém lê. E a gente lia, recebia a informação, brigava por aquilo e depois postava um ofício dizendo para aquela pessoa que ela foi ouvida, né? Então traz um senso de pertencimento, né? E assim, eu acho que a gente tem que fazer com o outro o que a gente gostaria que o outro fizesse com a gente, né? Então penso muito assim, se eu não fosse presidente e precisasse e fosse abordado dessa forma, como é que eu agiria? E eu acho que empatia é que conduz e comanda o universo a partir de agora, né? Daqui para frente. Uma outra coisa que eu gostei muito, assim, queria que você falasse um pouco, foi as iniciativas do CRC com relação às parcerias, né? Como é que você costurou toda essa conversa, como é que você costurou, né, com os outros órgãos as parcerias que aconteceram? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso para quem está nos ouvindo. Então, tinha uma frase que, mesmo estando fora do CRC, me incomodava, né? Que essa frase era: o CRC só existe para cobrar anuidade e para fiscalizar a gente, né? E eu falei assim, o que a gente poderia fazer nesse início de gestão para mudar essa percepção das pessoas? O que eu gostaria de receber como contador? O que eu gostaria que o Conselho fizesse por mim? E foi onde a gente começou a construir essas pontes todas, essas parcerias todas, né? A gente deu workshops de gestão financeira, de marketing digital, a gente fez parceria com o Senac, com o Sebrae, com o CRA. Não foram poucas, não, foram muitas parcerias e muito conhecimento, muito além do que os cursos da grade do CRC. E eu acho que isso as pessoas conseguem entender, que o que eles pagam pela anuidade hoje é muito menos do que o que eles recebem. Com certeza. Né? Então, não é mais uma penalização você pagar a anuidade, sim é uma contribuição para que essa estrutura se mantenha de pé. Porque se não houver mais a arrecadação por anuidade, não existe mais a possibilidade da gente manter tudo isso que a gente conseguiu construir aí a duras penas e implementando o que a gente ensina para os clientes. Uma gestão justa, correta, eficiente, financeiramente encaixada. Acho que é muito por aí. Essa parte da aproximação, né, que a gente estava falando aqui, é tão essencial, porque não adianta só a gente divulgar que o CRC faz isso, que pode dar curso, que pode fazer aquilo, se a pessoa está distante, então ela não sente o valor. Então quando a gente traz para perto e ela está ali dentro do CRC, aí sim ela consegue perceber o valor que o CRC tem. E aí ela paga aquela anuidade com muito prazer, mesmo que não faça curso, mas paga a anuidade, então isso é muito importante. Tu sabe o que é mais legal, Pedro, Rafael, Gisele? É que as pessoas que ainda não conseguem ver o CRC nessa nova era, como a Gisele falou, às vezes vão nas redes sociais bater na gente e a gente traz para perto, né? Às vezes uma pessoa faz uma crítica, aí eu faço assim, vem cá, cara, vem. Não sei nem quem é, mas eu entro ali no privado. Né? Pô, vem tomar um café com o presidente. Pô, mas o presidente tá me chamando para tomar café? Sim, lógico. Vem aqui, quero escutar você. Por que da sua insatisfação? E não tem um que não vira, porque realmente não tem nada que a gente não esteja construindo hoje que não seja para o bem da classe, da visibilidade, do reconhecimento, do trabalho nobre que a gente desenvolve. É transmitir aquela sensação de grupo, né? De time. Pô, eu faço parte do time. Eu tô dando a minha contribuição aqui. Exatamente, um pedacinho. É a hashtag que eu mais uso, que eu faço parte disso. Eu costumo dizer que o CRC tem uma gestão inclusiva. Ela é inclusiva. Sim. Porque, de fato, quem quer contribuir tem chance. Tem várias comissões. Então, e hoje as pessoas percebem que elas estão contribuindo. Então aquela sensação boa, pô, eu faço parte disso, eu contribuí um pouquinho ali para isso. Assim, Samir, eu vou pedir licença, porque a gente é o primeiro programa, então a gente quer apresentar todo mundo que participa do projeto. A gente vai fazer uma substituiçãozinha agora. Queria agradecer Pedro, Gisele, daqui a pouco também vou e convidar mais 2 participantes aí para poder contribuir com a gente e para o pessoal poder conhecer também. Beleza? Show de bola. Muito obrigado, presidente. Show de bola aí. Muito obrigado e
boa entrevista aí que ainda continua, né? Quem vem agora? Chamar aqui os próximos aqui. Deixa eu ver quem vem. Obrigada, presidente. Obrigado, Gisele. Obrigado, Prazer Pedrão. estar com vocês aqui. Obrigado, Pedro e Gisele, pela presença. Enquanto eles trocam, eu queria agradecer a presença aqui, ó, da Janaína, da Juliana, do Elias, da Maiara, Juliana, a Naira, Maria José Damascena, a Mari, o Jonathan, o Magno de Niterói, Ana Carolina Pinheiro, Carlos Moraes, Luiz Antônio, Sandro, pô, quem sentou? Chegou logo Paula, o Marcelo, muito obrigado. Ó, chegou duas feras aqui. Um é o Edilson Júnior, que dispensa a apresentação, o outro Jean Gil, Jean Gil, de Caxias, um cara, gente finíssimo aí, jovem, que tá com a gente lá na comissão. Seja bem-vindo, Edilson, a palavra é tua. Obrigado. É uma honra, né, estar aqui nessa resenha de contador e estar aqui com o nosso presidente, né, que tanto fez, estar aqui com o Jean, com nobres amigos, Mateuzinho, Luciano. Obrigado pelo convite, que a gente possa aqui construir vários conteúdos em conjunto que possam estar fazendo realmente o engrandecimento da classe contábil, né. Só vou dar uma sugestão, Rafa. Semana que vem, como é resenha, a gente vai trazer uma cervejinha pra gente tomar. Beleza, show de bola. O que tu acha? Show de bola, acho bom. É maneiro? Acho bom. O que tu achou também? Essa minha não bebe, Pode trazer um suco de uva. Rapaz, aí Samir, que eu participo. indo pra resenha agora, que a gente falou que ia brincar um pouquinho, né? Samir é o único cara que dança pra caraca sem tomar um gole de cerveja. Dança, Zani? Dança, cara. Dança. A gente tem que viver, né, cara? E a cachaça não pode nortear a nossa vida, não. A gente tem que viver sem cachaça também. Ele dança assim, só aquela assim, vai assim. Não dá Brincadeira, não, Yeah. rapaz. Pô, cara, eu faço as palavras do Júnior a minha, as minhas. É uma honra estar aqui do lado do Samir, um cara que eu admiro demais. A Rafa também, sensacional. O Júnior, eu sou fã desse cara desde o primeiro dia que eu vi. Primeiro dia que eu vi esse cara, me deu um abraço e tal. De lá pra cá nunca mais parou de falar comigo. É sensacional estar aqui com vocês e poder falar um pouco sobre contabilidade. Ó, foi bom o Jean ter chego, porque o Jean é um cara que eu queria que ele falasse. Por quê? Porque o Jean é um cara que ele era crítico do CRC. Todo mundo que eu conheço... Do antigo CRC, né? Diz que o Jean é o cara da chicotada, né, Jean? O cara que ficava ali... E hoje, qual é a percepção? Hoje a gente está no novo CRC, né? É outro CRC, é um CRC que realmente é nosso de verdade, onde a gente tem vez, onde a gente pode falar, né? Um CRC que escuta e que realmente está de mãos dadas com a classe. O meu sócio que fala isso, ele também tinha pavor e até ele hoje está apaixonado e fala muito bem, adora essa gestão do Samir. Que se pudesse ser eterna seria maravilhoso, mas infelizmente não pode. Edilson, faz uma pergunta para o presidente aí. Vou fazer uma pergunta para o nosso presidente aqui. Eu acho que esse ano de 2020 foi um ano desafiador, né? Era um ano que nós que estávamos lá participando, a gente tinha todo um planejamento para transcorrer nessa mira, e eu acho que realmente tudo mudar da noite para o dia é muito difícil. Mas ainda assim, tiveram diversas ações que realmente já fizeram uma transformação, né? Principalmente na questão da proteção profissional. Uma delas que eu venho lembrar aqui é a ação que tratou da fiscalização das empresas que prestavam serviços leigos, né? Trabalhando como contadores, né? E aquelas cartas que a gente conseguiu comunicar. Eu queria saber, Samir, se você pode colocar para nós aqui quais são as ações que você pretende fazer para dar continuidade nisso em 2021. Já tem algum convênio, alguma coisa para fortalecer ainda mais, né? Essa proteção do profissional contador para que haja a valorização profissional? Então, na verdade, como é que eu penso isso aí? Eu acho que qualquer um ele pode trabalhar com regularidade no universo da contabilidade. O CRC não está de portas fechadas para ninguém. Então, muito do que a visão negativa que a profissão tem vai muito mais do exercício irregular das pessoas, dos próprios contadores que trabalham de maneira irregular e dos leigos, das pessoas que se fazem contadoras e não são, do que efetivamente de quem tem registro, né? Então, quando eu assumi a presidência, o primeiro movimento foi criar um convênio com a junta comercial para que eu pudesse ter toda a base de empresas que deveriam ter registro no conselho e não o tinham. E aí, pasmem, que desse convênio a gente conseguiu
extrair um número de 12 mil empresas de contabilidade no estado e apenas 5 mil e poucas registradas. Então tem mais empresa irregular no nosso mercado do que regular, né? E aí a partir daí a gente identificando, começou a notificar todas elas. Eu tenho essa obrigação para comigo mesmo de dar a oportunidade das pessoas se regularizarem. Então esse ano de 2020, esse primeiro trimestre de 2021 vai ser no sentido de que você sabe que está errado, então venha ao conselho, se regularize, registre sua empresa, né? Participe de uma forma regular e habilitada do exercício da sua profissão. E a partir desse momento, a gente já está em tratativas com os 92 municípios do estado e mais o governo do estado, para que tanto as inscrições municipais quanto a inscrição estadual das empresas, ela seja condicionada ao preenchimento do contador responsável técnico. Em algum momento, se esse responsável técnico dessas empresas não tiver habilitação, ele vai sofrer a fiscalização, ele pode ter o escritório dele fechado, impedido o exercício. Porque é assim, infelizmente é assim que funciona. A gente sabe que quem anda errado aproxima as pessoas que andam errado também. Então, para a gente mudar a percepção da profissão contábil perante a sociedade, a gente precisa fazer com que todo mundo ande com regularidade, ande na linha. E assim, pode ser que para alguns isso seja ruim, mas só está irregular quem quer. E eu tenho certeza que a partir do momento que a gente entregar essa fiscalização nesse volume, daqui a 1, 2 anos a gente vai ter um mercado contábil completamente diferente do que a gente tem hoje. Muito mais respeitado, valorizado e entregando muito mais resultado para quem nos busca. Boa, Jean, você tá dando, o pessoal tá falando de você aqui, ó. O pessoal tá falando de você aqui, ó. O Felipe tá falando que te conheceu na Concite, que teve o prazer de visitar teu escritório. Jorginho, que é conselheiro de Niterói, tá falando que te conhece do grupo de debate lá, o grupo que vocês falavam mal. Não, rapaz. Isso é passado, né? Isso é passado, né, Jean? Isso é passado. Eu vejo que cada vez mais pessoas falam bem de CRC, tá? Vem reconhecendo o trabalho, né? Isso que o Samir falou de fiscalizar é muito importante. E fiscalizar, conscientizar e capacitar, né? Eu vejo que o CRC faz muito isso hoje, né? Ele não pisa no profissional, não arrebenta o cara, não fecha a empresa, não sai fazendo mal, e sim faz o bem. Ele chama o cara, ele fiscaliza, ele ensina, ele fala como é o correto e dá um prazo para o cara, né, se regularizar e trabalhar corretamente, né? É isso que o Samir falou, também sempre vi péssimos profissionais que se diziam contadores, alguns que eram também, que nunca buscaram evoluir, né? E hoje o CRC ele incentiva e ajuda o cara a evoluir, se regularizar, e é isso que vai trazer o reconhecimento da classe, né? É o bom profissional. Não adianta eu querer que alguém me reconheça antes de eu me dar o devido valor e de eu mostrar o meu valor para a sociedade de maneira correta. Senão nunca vou ser reconhecido. Caxias está bem representada, né? Flavinha, Jean, Edilson, Edilson é de Caxias, né, Edilson? Nasci de Caxias, morador de Caxias até os 13 anos. Aí, que legal. Laguna, né, Edilson? Laguna? Não, Paulicéia. Paulicéia. Pô, aquela padaria da Paulicéia, né, João? Padaria boa, arrumada. É top ali. Padaria do Pelé. Não é? Edilson é raiz, né, Edilson? Aqui, ó, o Carlos Moraes, que é delegado de São João. Carlão. Aí, tá falando de você aqui, ó. O Carlos, na verdade, foi o Carlos que me apresentou o Jean. O Carlos de São João, Carlão, gente finíssima, me apresentou o Jean. O cara é sensacional. O que eu acho aqui é que o que oxigenou o conselho foi esse novo formato de participação mesmo colaborativa de todos, né? Então, assim, eu via a OAB com uma série de comissões temáticas tratando de temas próprios ali, né, afetos àquele grupo de pessoas. E o CRC sempre muito tímido. E aí, quando eu assumi a vice-presidência com o Ladeira, eu falei, Ladeira, eu queria que você me desse a oportunidade de construir mais comissões, para que a gente tivesse mais pessoas aqui dentro compondo esse conselho, discutindo as variantes de atuação e a gente se fortaleça nesse sentido. E aí pulamos acho que de 12 para 52 comissões temáticas. Hoje a gente tem a participação e a produção de conhecimento num volume muito maior. E não está por aí não, né? Minha vontade é que a gente tivesse 100 comissões, 2.000 pessoas trabalhando lá dentro, pensando o conselho, melhorias,
evoluções. Eu acho que é assim que a gente constrói um momento diferente mesmo para a classe. É com a participação de todo mundo, cada um indo lá, botando seu tijolinho ali naquela construção para ela ficar grande como a gente acredita que ela mereça ser. Samir, você falou sobre convênio, sobre parceria com a administração pública. Eu vejo uma parceria do CRC muito produtiva, que é a parceria com a junta comercial. Eu digo que a gente tem o prazer de ter um contador presidindo a junta, e hoje a gente continua com esse prazer que a gente tem um outro contador presidindo a junta. O que você pensa em relação a essa parceria CRC e junta comercial? Então, a junta comercial, eu já estou lá como vogal desde 2015, e eu digo que a junta comercial o maior usuário da junta comercial é o contador. E era o que tinha menos voz ali dentro, né? E aí depois que eu entrei, a gente começou a mostrar a capacidade que o contador tem de administrar e gerir, a gente foi mudando um pouquinho essa percepção, né? E aí, a partir do momento que a gente começou a interagir mais, escritórios de contabilidade eram pilotos em projetos de melhoria de sistema, de digitalização de processos. Vários colegas contadores colocaram seus escritórios à disposição disso. Então, a percepção do trabalho do contador mudou. Então, hoje, por exemplo, de 23 vogais na junta comercial, que é o colégio que constrói o plenário e que cria todas essas discussões, de 23, acho que 8 são contadores. E antigamente de 23, 2 eram contadores, né? Então, hoje, a gente teve o Larroque no passado como presidente, regulando aquela casa. Depois a gente teve o Vitor Hugo como presidente da casa também, dando um passo mais à frente nessa construção. E agora, a partir de 2021, a gente tem o Afonso, que divide a gestão da junta comercial junto com os contadores. De verdade, né? A gente está aí no mês de janeiro, a gente já visitou 7 ou 8 prefeituras juntos, levando o regime, a implantação e a adesão ao regime para os 92 municípios do estado, e levando uma pauta de apoio e reconhecimento da classe contábil junto dos municípios. E a gente tem sido bem recebido em todos os lugares, então não tenho dúvida que se esse projeto ele continuar com a intensidade que hoje tem e ele for levado adiante, a gente vai ter um novo cenário de atuação profissional contábil aqui no estado do Rio de Janeiro. Com certeza. Você acha, eu vejo hoje que o SESCOM ele tem uma aproximação muito grande do CRC. Qual é a tua percepção sobre isso? Você acha que isso ajuda? O Renato Mansur ele facilita esse ambiente de aproximação? Como é que é isso? Então, na verdade, o contador ele pode atuar em uma série de frentes diferentes, mas o que mais impacta a sociedade é o empresariado contábil, né? A gente presta apoio e assessoramento para 100% das empresas que estão estabelecidas aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, ter o SESCOM com a gente é ter esse nicho da classe contábil acompanhando e fortalecendo as ações que a gente faz. Então, o Mansur ele é um presidente despido de vaidade, que está ali sempre junto com a gente, apoiando as ações, fortalecendo as nossas pautas. E quando um ganha, os dois ganham, na verdade, né? Que a gente está falando para o mesmo público, defendendo o mesmo público e buscando ampliação de mercado. Então, muito bom ter não só o SESCOM, mas todas as entidades contábeis do estado do Rio de Janeiro alinhadas, apoiando, reafirmando todo esse trabalho que o CRC vem fazendo, pelo menos assim, com a minha participação de 2014 para cá. E quando a gente fala de capilaridade, fala das ações do interior, e o que você acha sobre o apoio e a cooperação e da união, né, CRC e associações, sindicatos e entidades congraçadas pelo interior? Então, acho que a força vem daí, né? Quando a gente quer, por exemplo, visitar uma prefeitura para apresentar o trabalho do CRC e o que o CRC pode apoiar aquela prefeitura para que ela evolua de uma maneira melhor, com gestão, com regulação, a gente tem às vezes o apoio do presidente do sindicato local, do presidente da associação local, de um conselheiro,
de um membro de comissão. Então, a gente sempre tem a porta aberta, independente do lugar que a gente vá. E é exatamente esse sentimento de pertencimento que faz as coisas caminharem bem. Não tem uma pessoa que vai à frente para falar em nome de todo mundo, né? Ali todo mundo é porta-voz da necessidade e da capacidade do contador. Então, eu que já estou nesse mercado de contabilidade há 20 anos, me formei em 2000, eu vi o antes e vi o depois, né? Eu vi o contador às vezes buscando atendimento e sendo mal recebido, não tendo o que ele foi buscar entregue a ele. E hoje a gente já vê com o resultado desse trabalho, desses 7 anos, 8 anos para cá, municípios que têm leis que promovem um atendimento preferencial e prioritário ao profissional da contabilidade, reconhecendo a capacidade que o contador tem de estar ali, administrando aquelas rotinas, levando aquele conhecimento e trazendo aquelas soluções que o município precisa ter. São 2 municípios hoje, Cabo Frio e Búzios, e a gente espera que tanto o governo do estado quanto os outros 90 municípios também tenham essa visão de eficiência, de probidade e de entrega que o contador pode dar para a sociedade como um todo. Acho que é bem assim. Samir, eu vou fazer um adendo. O que você está falando eu acho muito importante, porque eu trabalho com legalização de empresas, né? Eu comecei com legalização de empresas e durante a graduação, e hoje eu tenho meu escritório, mas quem conhece alguém dentro da prefeitura resolve tudo. Mas e aquele contador que não conhece ninguém? Né? Então, essa ideia do atendimento prioritário, seja numa prefeitura, na Receita Federal ou na Fazenda, isso é muito importante, porque você começa a nivelar o trabalho de todo mundo também, né? Todo mundo tem direito a ser bem atendido e a ser atendido prioritariamente, todos os contadores, né? Não só aqueles que têm um conhecido, que têm um contato, ou né, que conseguem chegar mais rápido e resolver um problema, né? Então isso é uma iniciativa maravilhosa. Eu costumo dizer, Jean, que quando a gente fala com a administração, a gente fala em nome de 100, 200, 300, 400 empresas. Então o contador ele precisa ter essa preferência no atendimento, que quando ele vai, ele fala em nome de muitos, ele não fala em nome próprio, né? Sim. Então não é um privilégio, na verdade. Assim como o advogado tem facilidades para o seu exercício, a gente busca a mesma facilidade para o exercício do contador. E vou dar um exemplo meu mesmo, né? Mas prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, às vezes a gente, para dar entrada num processo, para tirar uma certidão, para o que fosse, era uma fila com 30, 40, 50 pessoas. Às vezes as pessoas não sabiam nem o motivo que elas estavam ali naquela fila, o tempo de atendimento demorava muito, então a gente acaba deixando de ir. Manda um boy, um portador, uma secretária levar o documento, a pessoa não entende o que está falando, às vezes precisa de 1, 2, 3, 5 atendimentos para terminar aquele processo. A partir do momento que a administração pública ela dá a oportunidade do contador habilitado e apresentando o seu registro estar ali e a interagir com a municipalidade de uma forma mais eficiente, ganha em eficiência a prefeitura também, porque ela não precisa prestar 5 atendimentos para poder fechar um serviço, por exemplo, né? Então eu acho que é o primeiro passo de uma jornada que vai trazer muito reconhecimento e valorização para o contador do estado do Rio de Janeiro. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, hoje é o nosso primeiro programa. Eu vou levantar, vou deixar o Edilson finalizar com o pessoal, que ainda falta o Flávio Ed entrar. Vou pedir licença para eu sair. Agradeço ao Samir, muito obrigado por ter comparecido aqui. Vou deixar o Flávio Ed participar com o Edilson. Vou pedir contigo. O Jean para a gente abrir espaço para eles. Edilson, aí, é contigo. Obrigado, pessoal. Abraço. Obrigado, Jean. Obrigado, Rafael, pelo convite. Vamos juntos. Estamos aqui agora com 2 grandes feras aqui também, Flavião Pires, Ed, 2 grandes representantes aí da comissão, jovem comissão de esportes, o Flavião que sempre incentivou aí
os contadores a melhorar a saúde, né? Isso. Eu que inclusive confidencio que eu comecei a fazer uma atividade física também, influenciado pelo Flavião também. Obrigado aí, meu irmão. Quero passar a palavra aqui primeiro pro Flavião, para ele se colocar e fazer a pergunta pro nosso presidente Samir. Fica à vontade aí, Flavião. Olá, boa noite a todos. Um prazer estar aqui junto aqui nessa mesa. Amigos que eu ganhei, né, nessa caminhada. E o CRC é essa casa que promove isso, né? Quero falar aqui antes que tudo começou ainda na faculdade. Encontrei um lugar onde eu tinha ali palestras, informações e fiz muitas boas amizades que até hoje perduram. Só foi aumentando esse leque. Então hoje eu faço parte aí das comissões temáticas. Tive o grande prazer de conhecer o presidente Samir. Até então ele era conselheiro no atendimento, no qual ele deu uma grande atenção, impressionante. E ouviu a minha história e dali desenvolvemos uma amizade, né? Então temos um prazer de estar junto aqui. E cada um que está à mesa, um prazer. E quero fazer uma pergunta, né? Assim, falando, né, a respeito das comissões temáticas. A primeira que eu entrei foi de esporte, Edilson até falou aqui. Através, também para mim foi um incentivo. Agradeço ao presidente quando incentivou, porque como contadores, a nossa vida é muito atarefada, né? E não diferente de muitos, não tinha tempo para cuidar da saúde. E quando eu comecei com o esporte, a qualidade de vida, né? Oportunidade de estar agregando a outros profissionais num momento descontraído, como as corridas. E ali eu fui sendo incentivado e fui contagiando a outros. E não parei só na corrida. Tive o prazer de estar em outros esportes. O futebol, o campeonato de futebol sensacional, né? Rafael Machado aí, a Liga Futepro, em parceria com o CRC. Então tudo isso, nesse ambiente descontraído, a nossa amizade só aumentou. Então, presidente, tive a oportunidade, né, numa corrida, de estarmos juntos, correndo. E como eu falei, avancei para outros esportes. Hoje eu faço canoagem, né, canoa havaiana. E passada essa pandemia, até eu fui entrevistado, eu tive o prazer de ser entrevistado, né? E falei, né, a respeito de um evento que possa promover isso para os contadores. Gostaria de estar aqui lançando, né? Assim como nós fizemos a corrida junto. O presidente aceitaria numa oportunidade, assim que canoagem havaiana? Boa. Pô, na verdade, Flávio, eu acho que é muito importante a gente pensar fora da caixinha, né? Sim. Quando eu falei da oportunidade da criação da comissão de esporte, muitos olharam torto, falaram, pô, pra que isso, cara? Pô, tá jogando pra galera, comissão de esporte pra quê? O contador precisa de conhecimento, de capacitação. E hoje, depois da briga comprada e da comissão já constituída, a gente já está indo pro 4º ano da comissão, se não me engano. Cara, você já viu um campeonato de futebol construído por conta dessa comissão, a corrida que a gente fez em Niterói e o incentivo à prática esportiva de uma maneira em geral. A gente vê o poder que o esporte tem de unir as pessoas, né? Quantos amigos a gente não fez, quantos negócios a gente não fez, quantas parcerias não foram criadas, quanta saúde não foi elevada por conta desse ambiente, que não só um ambiente estritamente técnico contábil, que o pessoal às vezes brinca, o contador é chato, só fala de trabalho. E a gente mostrou que não, né? Que não precisa só falar de trabalho, né? Que a gente joga bola, que a gente corre, que a gente incentiva outros momentos de interação que não só um momento de interação técnica. Então, legal hoje você, com a oportunidade dessas ferramentas que a pandemia nos apresentou, a gente tem pessoas que compõem as comissões do CRC de outros estados e de outros países. Então, é o primeiro conselho de classe do Brasil que tem participantes dos Estados Unidos, de Portugal, de todos os estados da federação. Temos do Conselho de Contabilistas de Portugal, né? Lá do Altoc, conselheiros de Portugal. Hoje a gente tem a participação e o que é isso se não é se fortalecer em conhecimento, em visibilidade, em pontos de vista diferentes, né? Como é que o contador ele funciona hoje nos Estados Unidos? Qual é a percepção da atuação dele lá? Qual é a percepção da atuação, por exemplo, de um contador em Portugal?
que lá funciona melhor do que aqui, o que a gente pode trazer para cá de benefício. Então esse intercâmbio só tende a nos fortalecer. Então é isso aí, falar um pouquinho mais e trabalhar um pouquinho mais, que não só no tema contabilidade faz bem para a saúde também. Sensacional. Ed, passar a bola para você, a gente tem um minutinho aí, né? Né, Luciano? Um minutinho. Bom, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, com o nosso presidente, esse time de contadores de craques. É um prazer enorme para mim estar aqui e queria agradecer pelo convite. E queria perguntar para o nosso presidente quais são as perspectivas, na sua opinião, do profissional da contabilidade no pós-pandemia e do CRC com relação a isso. Então, nesse último ano de gestão, Ed, a gente quer fortalecer essas iniciativas que a gente começou no ano de 2020. Construir melhores e maiores convênios para poder continuar trazendo capacitação, conhecimento e regulação do nosso mercado, né? Voltar aos pouquinhos os eventos presenciais, que todo mundo sabe que eu sempre fui entusiasta desses eventos. E logo no meu mandato, na minha gestão como presidente, você não ter oportunidade de fazer nenhum presencial, isso dói bastante, mas eu acho que a gente começa a construir agora um momento diferente, onde a gente tem eventos híbridos, onde a gente pode ter essa participação, essa interação, mesmo que com todos os protocolos. Então, assim, participação da classe na construção do nosso conselho, mais capacitação técnica, mais regulação de mercado. E isso traz mais reconhecimento e valorização, que eu tenho certeza que é isso que todo contador quer, ser reconhecido e valorizado pelo trabalho que desenvolve. Excelente, muito bom. Sensacional, pessoal. Eu queria fazer mais umas 300 perguntas aqui, mas o tempo acabou. Tinha mais umas 10 anotadas. Eu acho que vamos pedir um round 2 aí, não vão não? É, você, vamos pedir um segundo round aí, né, galera, né? Sempre as ordens. Eu queria que finalizar, agradecer a todos os presentes aqui, a todos que estão aí ao vivo com a gente, nos ouvindo. Queria dizer também que esse vídeo vai ficar gravado, né, Luciano? No YouTube e também lá no Spotify, já vai ser já, em uma semaninha, né, Luciano? Publicado lá no Resenha de Contador, no Spotify. Exatamente, primeiro podcast do Resenha de Contador com o nosso grande presidente. Pode finalizar com a palavra do presidente, Luciano? Presidente, então, suas considerações finais aí. Obrigado. Eu queria agradecer ao convite, queria dizer que fico muito feliz de ter a oportunidade de ver um programa construído por contadores e para contadores. E queria aqui fazer um agradecimento especial a quem nos antecedeu nessa história toda, para o Conselho de Contabilidade, para os contadores terem essa atuação e essa percepção. Muitos vieram antes de nós, então tenho gratidão eterna por pessoas, profissionais da contabilidade que me construíram o profissional que eu sou hoje. Não vou nominar ninguém porque eu não quero faltar, né, com a gratidão com cada um especificamente, mas se hoje a gente é o contador que é, da forma que nós somos, é porque a gente teve o apoio e o incentivo de muitos outros. Então vamos fazer essa roda do bem girar para frente, fazendo isso por outros também. Obrigado, um grande abraço, fiquem com Deus, viva a contabilidade. Viva.